ele. Horta, quero saber se está quente onde ele está. Horta, boa noite, querido. Opa aqui, suando igual um cuscuz, como diz aqui na Bahia. Tudo bom, Camila? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, viu? Fico muito feliz de estar aqui. Gostei muito da definição das estações na Bahia, né? Como é que é? Primavera, verão e calor da zorra, para não dizer É outra calor coisa, da viu? zorra, calor Para não. retado, calor da zorra, calor barril, tá demais, viu? Tá, A opa aqui. situação. Eu estou no Rio de Janeiro nesse momento, Rio de Janeiro estranho, está meio frio, né? Deve estar agora uns 23, 24, uma situação que para o carioca é quase frio, frio glacial, né? Você passa na rua, as pessoas de moletom, desesperadas, entendeu? Já pensando que esse negócio de aquecimento global é uma grande bobagem. O carioca estava dizendo isso para mim aqui, Fernando, pelo amor de Deus, nós estamos enfrentando 24 aqui, um frio glacial. Eu digo para mim que sou gaúcho, frio glacial é outra coisa. Então, estranho essa situação. Agora, você começou falando que o ano estava passando rápido. Olha, Camila, eu tenho uma posição um pouco diferente, viu? Esse ano vai, que não vai, vai sendo enrolado e vai até o final e a gente vai segurando. E eu acho que ele está passando muito devagar. Se bem Você que acha? agora a situação ficou mais complicada, porque, veja bem, Gonê entregou para os golpistas mais 2 ou 3 meses aí para tentarem um revival, né? Um novo golpe, uma tentativa para salvar aquilo que já não tem mais salvação. E eu acho que a gente fica dando sopa para o azar. Eu estou com os movimentos sociais. Tem que resolver isso antes do final do ano. Ou nós vamos sofrer de novo todo aquele revés e vamos passar o Natal e o Ano Novo com os dois olhos abertos. Exatamente. A gente já tinha, o Gonet já tinha em mãos, né, outros processos relacionados a Bolsonaro, e aí e se está, esperava-se que fosse, que ele prontamente, né, desse andamento, mas não, deixou livre, Bolsonaro passeou por aí, fez campanha, né, para muitos, muito embora o PL não tenha tido, assim, tanta expressividade, né, nas eleições municipais, mas seus aliados, né, conseguiram, e agora, só fevereiro, uma justificativa para o Gonê atrasar ainda mais esse processo para que a gente possa ver, né, para que o ano, se finde o ano com Bolsonaro preso, Horta? Olha, se o queridíssimo Pedro Serrano tivesse aqui, Pedro, um beijo pro Pedro, a gente aprende todo dia com o Pedro. Pedro diria que não há nenhuma obrigação do procurador-geral seguir prazos, que essas coisas não têm, evidentemente, nenhuma previsão legal, e Pedro teria muito mais razão em falar sobre isso, dado o grande jurista que é. Eu, como historiador, fico com muito medo dessas situações, porque vamos lembrar que em fevereiro já será ano Trump, né? Donald Trump assume em janeiro. Portanto, as condições vão ser completamente distintas das de agora. E como eu disse na minha primeira intervenção, estamos sim brincando com fogo. Já não bastou a gente passar aquele dia 22, aliás, o ano de 2022 com os dois olhos abertos para sofrer uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, e agora eles estão dando de novo essa mesma condição. E aí vem duas coisas, né? Um pessoal que me diz assim, Fernando, é bom, deixa porque eles se enrolam mais nas cordas, né? No sentido de que se tentarem alguma coisa vai ficar mais evidente. Mas eu fico pensando que não, a nossa democracia, as nossas instituições não são sólidas dessa forma para a gente ficar dando chance a Bolsonaro de refazer e desfazer e fazer de novo as tentativas de ataque à democracia. Ou seja, acho que a gente está muito, muito mal amparado nessa situação. E eu começo a me perguntar efetivamente se Gonê, porque não foi ele que foi ameaçado de morte, né, como foi Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, mas se o Gonê, ao fazer toda essa pausa, de alguma maneira não contribui para um estado de coisas no Brasil tremendamente complicado, né? E a gente sempre pergunta aqui do andar de baixo, se fosse a vida do Gonê na balança, será que ele esperaria até fevereiro? Certamente não, né? Certamente não já teria adiantado. E o pior é que a gente não tem nenhuma justificativa plausível, porque o inquérito super robusto,
mais de 800 páginas, né, do inquérito. Então, o que mais? Quais são as demais provas que o PGR precisa para poder dar andamento e pedir, logo, de fato, a prisão, né, do Jair Messias Bolsonaro e toda a sua trupe, outros 36. Não me Até um padre, surpreende. né, Camila? Até um padre está sendo pedido prisão. Exato. A gente leu aquelas 200 e poucas páginas. Eu confesso que não li tudo, eu passei os olhos, porque novembro está sendo bem complicadinho para mim. Mas eu passei os olhos ali, Camila, e tem evidências, né? A gente não pode chamar de provas ainda, essa é a grande diferença entre um inquérito e um processo penal, né? No inquérito nós temos evidências do que está sendo colocado, mas as evidências são muito robustas. A Polícia Federal conseguiu cruzar 2, 3, 4 locais de prova, né, locais de evidências para conjuminar no mesmo espaço, ou seja, Jair Bolsonaro e Braga Neto, além de alguns outros ali, estão imbricados até o telhado nesse processo. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito para onde correr nessa situação. Por isso que eu acho que esse negócio de dar até janeiro, fevereiro, talvez até março, se depender do carnaval, significa dar tempo de Bolsonaro ou se evadir ou necessariamente terminar o que ele tentou no dia 8, Camila. E aí a pergunta tem que ser repassada ao Alexandre de Moraes e ao presidente Lula. É assim mesmo? Quer dizer, vamos permitir, o judiciário vai permitir que se tente mais uma vez. Bolsonaro vai ter mais uma chance. Já tinha tentado em 2021, tentou em 2022, tentou em 2023 e parece que, de acordo com o Bonet, vai tentar em 2025 também. Exatamente, exatamente. E outros, né, podem vir outros tios França, inclusive, né, de atentado ao corpo, porque a gente não tem seus mentores, né, sendo punidos, então a sociedade, outros, né, eu não vou chamar de loucos, né, mas esses seguidores, né, essa manada que segue, né, o Jair Bolsonaro também pode, assim como o tio França, né, em nome, né, desses ideais, né, loucos, em nome dessa manada, fazer, né, cometer outros atentados. Isso é bem E isso preocupante, é né, Camila? preocupante. Isso é muito preocupante porque, no final das contas, você vai dando tempo para o azar, né? Vai permitindo que esse Exato. pessoal novamente se organize. E outra coisa, nesse meio tempo, nós estamos em novembro, né? Novembro, Sim, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós teremos 3 meses. Nesse meio tempo, o governo Lula vai sendo pressionado. Quer dizer, essa semana já começa toda a discussão sobre corte de gastos, né? Nós vamos ter que sim, efetivamente entender como é que isso vai funcionar sobre tecido social, como é que isso opera nos processos de apoio político ao presidente Lula, porque a gente pode pensar, e isso é muito comum, a gente aqui de baixo, né, Camila, que está acostumado a ouvir uma ordem judicial e acatar, né? Está acostumado a ver um policial dizer deita, a gente deita. Está acostumado a ver um juiz dizer esteja preso, a gente está preso. Mas em outros círculos da sociedade não é assim que funciona, né? O policial manda deitar, o cara pega o telefone, liga para o chefe do policial, quem pede o posto é o policial, né? E o juiz sequer tem coragem de mandar prender, porque afinal de contas a repercussão vai ser grande. Porque lá em cima, nesse espaço social, há uma briga muito forte de poderes, viu, Camila? Mandar prender uma pessoa como Jair Bolsonaro, assim como o presidente Lula, depende de uma série de condições. Não é uma coisa simples. O próprio presidente Lula, para ser ilegalmente preso, como foi pelo Moro, precisou 3 anos, basicamente, de desgastes diários no Jornal Nacional, ataques, provas, um conluio, que não foi só a Lava Jato, tá, gente? Hoje, muita gente que participou desse conluio dá as costas e finge que não foi com ele. Mas a imprensa brasileira atuou fortemente nesse processo, né? A grande imprensa, os jornalões, a Rede Globo, era todo dia, uma série de jornalistas que hoje se dizem isentos, em realidade fizeram parte daquele cerco ao presidente Lula. E tudo aquilo para prender um ex-presidente. Então, não pensemos que com Jair Bolsonaro vai ser diferente. Claro que é a mesma coisa. Jair Bolsonaro, quer a gente goste ou não, é um ex-presidente com um apoio popular ainda bastante grande. Então, prendê-lo não é uma atividade fácil. Mas veja, seria mais fácil se a gente seguisse o caminho efetivo das denúncias e o apelo social que está sendo feito, do que se a gente deixar mais 3, 4 meses essa situação se reorganizar. Porque eu não sei como é que nós vamos estar em fevereiro, em termos de apoio popular, tanto para um quanto para outro. No fim, fica parecendo para a gente que são decisões judiciais, mas nos altos círculos disso tudo, Camila, é uma grande luta política.
Exatamente, exatamente. E eu lembro que nesse período, né, antes das eleições, quando o PGR, o Gonê já tinha, né, em mãos outras ações, outros inquéritos contra o Jair Bolsonaro, discutia-se até no 25 de fevereiro, que foi aquele que o Bolsonaro fez, né, aquela ação lá na Avenida Paulista, que poderia ser preso, mas não, não vai ser preso, que ele, assim ele vai ser usado, vai se usado o argumento do Mártir? mártir, isso, exatamente. Só que não se usou de mártir, mas também se usou dessa sua figura para influenciar nas eleições, e foi o ano inteiro, né? Então, essa ideia, né, esse discurso dele ser usado como mártir, não pega também mais nesse período, né, Horta? Eu sei, como É, você falou, é uma figura difícil, mas também é uma resposta que as instituições precisam dar para a sociedade, porque esse descrédito, isso. principalmente montado pelo próprio Jair Bolsonaro e seu governo, acaba tá se perdurando, continua acontecendo. E essa resposta das instituições para a sociedade é muito importante para a gente romper esse ciclo. Já está claro para todos nós que Bolsonaro significa esse fascismo brasileiro. Né? E o fascismo vive da desestruturação das instituições. Foi assim na Itália, foi assim na Alemanha, foi assim no Japão, foi assim em todos os lugares que nós podemos olhar essa estrutura fascista. É sempre isso que ela faz. Ela se joga contra as instituições e substitui essas instituições pela própria presença. Né? Jair Bolsonaro faz isso. Então, a saída para as instituições brasileiras, a única forma das instituições brasileiras sobreviverem é a prisão de Jair Bolsonaro e de todas as pessoas em volta que atentaram contra elas. Eu acho que está ficando isso cada vez mais claro, e só o Gonê não se dá conta disso. Né? O próprio Alexandre de Moraes já se deu conta disso, o presidente Lula já se deu conta disso. Não há espaço no mundo para Jair Bolsonaro e a democracia. As duas coisas são excludentes, e como são excludentes, só uma pode perdurar. E nós, obviamente, trabalhamos para que a democracia seja a vencedora nesse processo. Agora, tendo o Gonê como o grande guardião e defensor dessa democracia, a gente vai de mal a pior, Camila. Concordo contigo, viu, Horta? E outra coisa, nossa comunidade aqui está se manifestando. Teve alguém que disse, mas foi o Lula quem escolheu o Gonê. E aí eu aproveito para fazer para te instigar, para falar também de algo que você vem sempre trazendo aqui, que no início do governo Lula não se fez aquela limpa bolsonarista, né? Não estou falando que o Gournay é bolsonarista, mas que também é um indicado, né, foi um indicado do presidente Lula, que se esperava que ele agilizasse todos esses processos que estavam engavetados pelo antigo PGR. Você tem falado muito aqui sobre essa varredura que não aconteceu, né, no governo Lula. Foi pequena, foi uma vassoura pequenininha, né, não foi aquela vassourada boa, né, Horta? Primeiro, nós não desbolsonarizamos a máquina, tá? Uma quantidade gigantesca de bolsonaristas declarados continuam trabalhando, inclusive dentro do próprio executivo. Isso é muito ruim, mas pior do que isso, tá, Camila? Tem uma coisa pior do que isso. Desde o início de 2023, em todas as indicações do presidente Lula, há sempre a composição da chamada governabilidade. Então você tinha um procurador-geral mais à esquerda. O presidente Lula não escolhe esse mais à esquerda para escolher um nome de centro e assim agradar uma quantidade de pessoas ali politicamente mais ao centro, que supostamente daria estabilidade ao seu governo. Aí vamos indicar alguém para o STF, vem de novo o processo da governabilidade, o nome do fulano, o nome de Beltrano não é muito bem visto. Aí vamos indicar alguém para o STJ, vem de novo a questão da governabilidade. E todos os interesses acabam sendo permeados por esse sentido de ida ao centro que o governo vem fazendo. E eu acho que o nome do Gonê foi talvez o pior dessas indicações, apesar de no STF nós também, tirando aí o Flávio Dino, que está segurando umas broncas no peito, nós não temos lá muita felicidade nessas indicações. E aí surge aquela tese famosa do dedo podre do presidente Lula, né? Assim como a gente tem o Mick Jagger, né, Camila, que todo mundo que ele torce acaba perdendo, parece que o presidente Lula, quando ele indica, a gente sabe que alguma coisa vai dar de problema. Talvez o Dino seja a exceção que comprova a regra, mas certamente o Bonet tem sido, perdão, um motivo de desgaste
pelo menos um motivo de desgaste muito forte para a política. E pode ser, nesses próximos 3 meses, que ele venha a cometer ainda mais deslizes, porque só permitir que isso aconteça por 3 meses já é um absurdo, né? E eu acho que o Alexandre de Moraes é que o diga, porque na realidade as pessoas estão se explodindo para tentar matar ele, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui interessante do Júlio César Beraldi, e aí a gente começa a se aprofundar nessa questão dos movimentos sociais também, as ruas, e o Júlio diz o seguinte: Horta, você acredita que se a prisão do Bolsonaro preventiva, podemos ter um movimento Bolsonaro livre nos moldes de Lula livre? É temerário. Não, ele tem razão. Certa, não é se eu acredito ou não, Júlio. Vai haver. Vai haver. Bolsonaro Nossa. já está organizado e Uhum. coordenado para enfrentar politicamente isso. E isso é do jogo. Não é, não, a gente não tem que ter medo disso. A gente tem que fortalecer as instituições para que as instituições não tenham medo disso, porque instituições fortes não têm medo dessa estrutura política que tem um tempo, né, mais curto, um tempo de reação do presente. Agora, se a gente for pensar por esse lado, nós nunca vamos prender o Bolsonaro, então, porque hoje vai ter o fora Bolsonaro, daqui a 2 meses, 3 meses vai ser mais, daqui a tantos meses vai ser por conta da eleição, e a gente não termina nunca. Então, as instituições precisam dar um basta nisso. Agora, hoje, as informações estão quentinhas, Camila, na cabeça das pessoas. Mesmo bolsonaristas, e eu tenho alguns amigos que têm famílias de bolsonaristas, e essas famílias estão caladas. Mesmo os bolsonaristas sentiram o golpe da investigação aprofundada da Polícia Federal, trazendo nomes, trazendo momentos, trazendo as reuniões, trazendo o que foi disso. Então, hoje era o momento onde politicamente esse bolsonarismo está enfraquecido. Mas, infelizmente, parece que o governo, mais uma vez, vai deixar passar esse cavalo encilhado. E aí, em fevereiro, vamos rezar para que a gente tenha de novo essas informações fresquinhas, que as pessoas entendam e que o Bolsonaro, avisado, reavisado e avisado de novo que vai ser preso, não tenha organizado algum plano de fuga ou alguma coisa assim. Exatamente. O professor Lênin Streck fala justamente sobre isso, né? Às sextas-feiras, quando ele vai ao giro, né, das 11, de que o timing foi perdido, né? Agora a gente tem uma informação nova, que é esse inquérito, que é o momento. Então a gente fica esperando, vamos lá, vai acontecer. Não se pode perder esse time novamente. Vamos ver daqui a 3 meses qual será essa nova notícia, porque é sempre por uma nova, né? Uma nova informação. Aí vem um novo time e a prisão não acontece. Claro, né? A gente fica aqui do lado de cá querendo essa prisão, mas a gente sabe todos os trâmites jurídicos, mas tem processos anteriores aí, né, que poderiam acontecer, mas esse é o processo maior, né, de atentado à nossa democracia. Horta, e sobre os movimentos sociais, deixa eu trazer essa matéria aqui, que está no nosso portal, que os movimentos sociais estão se articulando e vão fazer no próximo dia 10 de dezembro esse ato nacional, que é no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Você estava aqui comigo no giro, estava lá no giro comigo no dia, né, que estourou o indiciamento, né, dos generais, do Exército, e a gente comentou, a gente também trouxe o deputado Rogério Corrêa, que faz parte da CPI, que fez parte, né, foi membro da CPI dos atos golpistas, do atentado do 8 de janeiro, e ele falou, e a gente questionou, sim, vocês vão se posicionar, a comissão, para a semana, na terça-feira, a gente vai se posicionar, e aí a gente fez uma pressão, mas deputado, terça-feira já esfriou, não esfriou, né? A gente sabe que continua quente esse tema, mas um posicionamento da CPI era importante naquele momento. Eu nem não cheguei a acompanhar se a presidente, né, da CPI, a senadora Elisiane Gama, já se pronunciou, se o grupo, né, aquele grupo maior da CPI se pronunciou, mas tudo bem, é um dia 10, ainda 10 de dezembro, né? Esse time também se perde dentro do movimento social ou por alusão? A gente sabe que tem uma alusão à data dos direitos humanos, mas o que é que você acha agora do movimento social ir às ruas e pedir, né, a prisão, de pressionar, tentar de alguma forma pressionar as entidades, as instituições para que dê celeridade a este processo?
Olha, Camila, é necessário, mas é perigoso. Né? Necessário porque esse é o jogo político, né? Bolsonaro vai ter aí 3 meses para botar as pessoas nas ruas, certamente isso vai acontecer. Se duvidar, vão ter manifestações em frente de quartéis de novo, vai ter general, né, de pijama dando declaração, a gente já está vendo isso aí. O que tem de jornalista que publicou nos últimos 4 dias que os militares estão, como é que é, chateados com tudo que está acontecendo, perplexos. Sempre tem um jornalista para servir de porta-voz das ameaças institucionais dos militares sobre a democracia brasileira. Aliás, esse é um papel feio, sujo, que o jornalismo da grande mídia brasileira presta, né? De dar voz a esse tipo de gente. A gente sabe como é que isso termina. Termina como aconteceu em 64, com um monte de gente torturada, morta, e alguns jornalistas se tornando importantes, né? Porque ficaram do lado do regime. Então, assim, é perigoso o que está acontecendo. Porque o presidente Lula não tem tido uma boa experiência com movimentos sociais. Essa é a verdade, nós não podemos ficar dourando a pílula aqui, né? Às vezes as pessoas dizem, Camila, o Fernando é muito negativo, né? Já me apelidaram até, imagina, Camila, me apelidaram, olha que maldade, de curvo, né? Que coisa horrorosa isso. As pessoas fazem essas coisas, eu não entendo, porque eu sou tão positivo, sou tão otimista, mas nesse caso a gente está com um certo problema com os movimentos sociais. Lembra que no dia 1º de maio, dia do trabalho, foi aquele fiasco que o presidente Lula foi lá para fazer uma manifestação, não tinha gente suficiente na manifestação. Em outros momentos, nós tivemos também problemas com movimentos sociais com relação a isso. Então, por que eu disse que é necessário, mas é perigoso? É necessário, sim, que as forças democráticas desse país apoiem o que está acontecendo e peçam a prisão de Jair Bolsonaro. Mas é perigoso porque nós estamos, de alguma maneira, fazendo uma batalha por uma coisa que não deveria ser politicamente batalhada, né? Imagina que nós chamemos nesse do dia 10 de dezembro que venham 10 pessoas. O Gonê vai se sentir mais amparado ou menos amparado para fazer essa prisão, entendeu? Então, veja, é necessário que a gente vá às ruas, mas é perigoso porque a gente pode oferecer a Jair Bolsonaro uma desculpa ou uma força ainda maior, e nós estamos fazendo batalhas políticas em coisas que não deveriam estar sendo feitas desta maneira. Portanto, sei lá, vai ter que ter muito espaço para articulação e nós vamos ter que botar muita gente nas ruas nesse momento para ver se as instituições brasileiras se sentem corajosas novamente. Porque para aprender preto e pobre, né, Camila, especialmente na periferia do Brasil, quando essa criatura tem um baseadinho no bolso, todo PM é grandão, todo policial e todo delegado vira macho, tem uns até que matam até estudante de medicina, né, com tiro, e diz que foi ofendido. Agora, para prender gente branca, rica, em cargos políticos e outros indivíduos na área militar, não é bem assim que essa gente trabalha. Então, de novo, a gente está dando sopa para o azar. Sopa para o azar. Horta, aproveitando que você falou dos movimentos sociais, que pode ser perigoso, chegar lá em poucas pessoas. O movimento lá do 6 por 1 pode ser um movimento que vá agregar, ele pode chamar, esse movimento pode chamar para pautas nesse sentido? Ou Olha, não? Camila, Como é que você vê? eu vou até conversar amanhã com isso com um economista, professor Carlos, que vai trazer lá no Horta da Verdade, vai trazer algumas coisas interessantes. Eu estou muito reticente com relação à forma como o governo tem lidado na sua articulação política. Acho que a articulação política do governo Lula é pífia, é muito ruim. Ela é abaixo do necessário. Veja que é a 4ª vez que nós estamos presenciando o governo Lula ganhar pautas de graça. Sabe, Camila, todos os governos batalham para ter pautas que unam a população. Se você for ver o que o López Obrador tem feito no México, se você vai ver como o Milei, por exemplo, que existem pautas de direita também, como o Milei se escabela para tentar fazer a população da Argentina ficar do lado dele. Então, os governos eles brigam muito para ter pautas políticas agregadoras e mobilizadoras. O governo Lula teve 3 até agora que caíram no seu colo de uma hora para outra e ele não fez uso em absolutamente nada. O primeiro, obviamente, foi a bandeira da luta entre civis e militares no Brasil, desde o dia 8, e depois de novo com aquela história do vídeo vazado pelo general G. Dias e aquela
aquela confusão toda que se deu na metade de 2023, acho que foi em junho, julho de 2023. Ali o presidente Lula poderia simplesmente ter batido no peito e encampado uma enorme organização social, um produto político estabelecido ali para mudar as relações civis militares no Brasil. E havia timing para isso, porque as informações estavam quentinhas, as coisas estavam lá, e havia um consenso social de que os militares tinham ido longe demais. Qual foi a ação do governo? A ação do governo foi capitaneada aí pelo ministro da Defesa, botar panos quentes, fingir que não existia nada, fazer uma caminhada, como o Lula fez no dia seguinte com o STF, e a partir daí não aconteceu mais nada. Depois nós tivemos de novo a mesma situação quando estourou o escândalo da ABIN. Lembra que a ABIN apareceu ali mostrando que ela ainda seguia funcionando e que continuava arapongando pessoas e o bolsonarismo estava lá enfiado? De novo ali o presidente Lula poderia ter encampado uma ação vigorosa. E eu falo do Lula aqui, obviamente, mas eu estou falando dos seus ministros mais próximos, né? O Rui Costa, o Padilha, que poderiam ter encampado uma posição ali e ter reorganizado pelo menos a parte de inteligência do Estado brasileiro, dissociado do regime militar, mudado a cara do GSI, dado mais segurança para as instituições. Mas, de novo, todo mundo fez cara de paisagem, fingiu que não era com eles, achou que não ia acontecer nada. Caiu de novo no colo o movimento das mulheres. Você lembra, Camila? Veio de lá o Lira resolvendo votar uma lei para favorecer, né, para dar arzinho para os bolsonaristas, uma lei que criminalizava o corpo da mulher, especialmente das meninas, das crianças estupradas que não teriam mais condições de fazerem o aborto legal. E ali, de novo, as mulheres vieram para a rua, Camila, numa situação maravilhosa, pararam o país, fizeram o Lira, o todo-poderoso Arthur Lira, que nem o governo se mete contra ele, o Arthur Lira 2 passos para trás, pedir desculpa, fizeram os bolsonaristas calar a boca. No STF, ministro do STF teve que vir a público explicar seus votos, Camila, votos que já tinham sido dados, e ele veio a público dizendo, não, jamais iria contra. Quer dizer, foi um movimento de novo lindo. Ali eu pensei, bom, agora o presidente Lula vai colocar na articulação política uma mulher, vai trazer as mulheres para baixo, vai fazer uma reunião em Brasília com todas elas, um movimento espontâneo que tinha saído na sociedade. Se você lembrar, eu até fiz live aqui no 247 mencionando isso no meu canal. Não aconteceu nada, Camila. Todo mundo fez cara de paisagem, né? O Padilha foi fazer não sei o quê, o Rui Costa outra coisa, o presidente Lula foi acenar lá fora, deixar as mulheres passar sem absolutamente nada e a gente não conseguiu mobilizar a sociedade. Por isso, nós estamos na 4ª chance. No meu estado, no Rio Grande do Sul, a gente diz que um cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Se passar a primeira vez, você pula em cima e pega, porque ele não vai passar de novo. Pois o presidente Lula está tendo a chance de, uma 4ª vez, um cavalo encilhado passar. A partir da eleição de um vereador aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, que traz essa pauta do 6-1, se organiza uma pauta gigantesca dentro da sociedade. Já há movimentos capitaneados aí por alguns deputados e deputadas muito conhecidas encampando essas estruturas de lei. A própria Fiesp, Fiergs já vieram, né, a Federação das Indústrias vieram a público dizer que são contra o 6.1, querem voltar para o 5.2. Quer dizer, eles estão tentando entregar os anéis para salvar os dedos, e eu pensei, agora vai, agora a esquerda vai se organizar, o presidente Lula vai fazer um grande estudo sobre redução do tempo de trabalho, não queremos mais nem o 5.2, vamos trabalhar pelo 4.3 agora, 4 dias trabalhados e 3 de folga, um dia para o trabalhador poder cuidar da sua saúde, do seu lazer, dos seus filhos, e agora nós arrebanhamos essa gente toda, juntamos um movimento social, trabalhador de aplicativo, Uber, e eu pensei, rapaz, agora nós vamos fazer uma loucura e vamos ganhar a eleição de 2026. Camila, assim, ó, tá todo mundo fazendo cara de paisagem de novo, o presidente Lula parece que não é presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, fica todo mundo já fingindo que não vai acontecer, e eu estou muito preocupado porque eu acho que esse cavalo vai passar de novo. Eu vou fazer a minha parte, tá, Camila? Em todos os lugares eu vou falar da necessidade dessa discussão, até porque você vai pesquisar agora, faz uns 2 meses, mostrando que 75% dos trabalhadores que estão na informalidade, ou seja, que estão sem condições ou trabalhando, né, em serviços menores que pagam menos, gostariam de ter carteira de trabalho. Portanto, é uma mentira que a direita diz que os trabalhadores brasileiros não querem carteira de trabalho. Os trabalhadores brasileiros querem carteira de trabalho, sim, querem proteção ao trabalho, sim, que já experimentaram por demais o risco que é trabalhar sem isso. O que eles não querem, Camila, é 6-1. O que eles não querem é ter que trabalhar a semana inteira e ter um dia de folga. Isso eles não querem. Pois a gente tem que ter essa pauta na mão para ganhar a eleição. Exatamente. E aí eu pergunto, a classe trabalhadora que se identificou, que viu, né, nessa pauta, algo que ela pudesse ir às ruas para poder defender, essa mesma, você como historiador, como
pensador, entendedor desse comportamento, né? Esse mesmo grupo estaria disposto, né, eu sei que é muito recente também para a gente avaliar do ponto de vista empírico, né, Horta? Mas essa massa, essa classe trabalhadora, também estaria disposta a correr atrás dessa pauta também, de encher as ruas também por uma pauta pedindo a prisão, pressionando o governo, as instituições, ou não? Não, eu Ainda acho que é são coisas diferentes, Camila. Acho que diferente. são coisas bem diferentes. E se a gente juntar, periga a gente perder as duas, né? A prisão Uhum. de Jair Bolsonaro é uma pauta eminentemente ideológica, no sentido de que, Sim. desculpa, peguei uma gripezinha na viagem. É uma pauta ideológica, né? Muita gente que trabalha nesses sistemas precarizados vota em Jair Bolsonaro. E é por isso que Aham. essa pauta 6.1 ela é tão importante, porque ela é uma pauta unificadora. Seria possível a gente dizer, olha, não me interessa em quem você votou, interessa que isso aqui é bom para a nossa vida, né? É bom para a vida do trabalhador, nós temos que revogar essas loucuras que Michel Temer fez, né? Aliás, ainda nós vamos ter que avaliar muito bem isso. Hoje em dia nós temos na cabeça que Jair Bolsonaro foi o pior presidente do Brasil, mas eu tenho a impressão que em alguns anos nós vamos chegar à conclusão que o pior presidente do Brasil chamou-se Michel Temer. Michel Temer fez as maiores barbaridades institucionais contra os trabalhadores nesse país e ainda tem a pachorra de achar que ele é um nome possível para 2026. Essa criatura que já está fazendo hora extra entre os vivos, infelizmente, já devia ter passado para a história como um desestruturador, basicamente, de todo o Estado de bem-estar social, ou do pouco do estado de bem-estar social brasileiro que a gente tinha montado. Então, são pautas diferentes. Eu acho que o governo tem que trabalhar de forma diferente, viu, Camila? Tem que ir às ruas, sim, por essa pauta com relação às questões do trabalho, reorganizar o mundo do trabalho a partir disso, tomar de novo a primazia dessa situação, explorar o quanto antes esse ressentimento dos trabalhadores precarizados com relação à insegurança, com relação à exploração, porque se você conversa com o pessoal do Uber, Camila, isso é uma coisa que eu tenho feito seguido, né? Se o governo tivesse tido o cuidado e a humildade, em vez de colocar pessoas que não entendem o que estão fazendo para fazer leis, irem lá e conversar com o pessoal do Uber, vocês iam ver que as duas grandes indignações deles são, uma, a ideia de que eles trabalham no Uber para poder fazer os seus próprios horários, ou seja, eles estavam indignados exatamente com essas rotinas de trabalho do carteira assinada, e a segunda coisa é que eles ficam indignados porque 40% do valor vai para a plataforma, ou seja, eles reconhecem claramente o processo de exploração. Só que, como nada oferece alguma coisa semelhante à plataforma e como a vida econômica está muito difícil, eles acabam se submetendo ao processo exploratório. Mas eles denunciam isso. Fazia tempo que o governo não tinha uma pauta tão clara de unificação social, e especialmente em cima da questão do trabalho e da questão da economia. Vai ser um enorme erro se deixar isso passar de novo e a gente fazer cara de paisagem. Exatamente. Eu queria voltar à questão dos militares, né? Eu quero trazer aqui, o Bolsonaro fez hoje uma live e minimizou, né? Como sempre, ironizou. Braga Neto divulgou uma nota no X, na conta dele, no X, também, ironizando, disse que não tinha nada a ver. Deixa eu só ler aqui para ser fiel ao que ele disse, né? Disse que vou colocar aqui na tela para a gente. Nunca se tratou de golpe, muito menos de plano de assassinar alguém. Agora, parte da imprensa surge com essa tese fantasiosa e absurda de golpe dentro do golpe. Haja criatividade. A fala também não disse não era um golpe, não era tentativa de assassinato, plano para assassinar ninguém, também não tirou dele da reta, né? É muito engraçado, os militares brasileiros não é de hoje, eles tentam reescrever a realidade, né? Então, na época de 64, por exemplo, nós tínhamos, hoje nós sabemos disso, tá? Mas durante muitos anos os militares esconderam esses documentos, mas nós tínhamos uma pesquisa, na época, uma pesquisa de opinião, acho que do Gallup, que mostrava que o presidente João Goulart tinha quase 70% de apoio popular naquele momento. E os militares fizeram por quase 30 anos que todos os alunos de escola no Brasil estudassem que o golpe tinha acontecido porque João Goulart tinha baixo apoio popular.
Isso foi escrito por professores de história, colegas meus, né? Colegas de profissão, não que eu os conheça, claro, mas que deveriam se envergonhar profundamente do papel subalterno que eles fizeram, submisso em cima disso. Né? Hoje nós sabemos, por pesquisas, que o presidente tinha apoio popular e que os militares passaram por cima. Não é de hoje que os militares brasileiros tentam fazer a verdade deles, mudarem as coisas. Por exemplo, nós hoje sabemos que a previdência dos militares é a que dá mais prejuízo. Os militares respondem por menos de 12% ou 13% do número de segurados, das pessoas que recebem aí aposentadorias e tal. Se você somar todos com civis e militares, os militares dão menos de 13%, mas eles são responsáveis por mais de 50% do déficit. Ou seja, as filhas, as mulheres de militares, esses militares que são expulsos do exército, eles continuam recebendo salário como se tivessem sido mortos em combate. Coisas absurdas que os militares costumam empurrar para a gente, porque as pessoas têm medo. Infelizmente é isso. Os políticos brasileiros seguem tendo medo de golpes militares um em cima do outro. E o Braga Neto não faz diferente. O Braga Neto usa a única coisa que os militares têm, que é essa ameaça, na medida em que eles são armados e ameaçam a sociedade e a democracia brasileira o tempo inteiro, é o que ele está fazendo agora. Ele e Jair Bolsonaro. Por isso que eu disse, Camila, é temerário nós levarmos 3 meses para o judiciário, o Gonê, agir nesse processo. Porque hoje foi uma notinha chamando todo mundo de fantasioso. Daqui a pouco começam manifestações na frente dos quartéis, começam desfiles, começam generais de pijama aqui a colar, de repente a manifestação em off de um comandante para a Folha de São Paulo, para um jornalão, e você começa a criar um clima insuportável dentro do país, que vai chegar a dizer o seguinte: olha, se prenderem os militares, nós vamos ter um golpe. E não é melhor a gente não deixar isso tudo acontecer e já tomar essas decisões agora. Veja, se não Jair Bolsonaro, e eu até compreendo que Jair Bolsonaro a gente tem um certo cuidado para mandar prender, mas Braga Neto está caindo de maduro. Meu Deus do céu, o nome dele foi citado por tudo que é lado, agora parece que o Mauro Cid indicou ele diretamente, mais uma vez. Os outros comandantes que se retiraram, você lembra que, inclusive, teve uma demissão, uma autodemissão, né? Um pedido de demissão dos 3 comandantes das forças lá atrás, no meio do governo Bolsonaro, ninguém perguntou nada. Como assim? Por que a justiça não chamou esses caras? Por que vocês se demitiram ali? O presidente já estava pedindo golpe naquele momento. Agora, Jair e Bolsonaro querem dar uma esperadinha até fevereiro? Olha, eu não concordo, mas entendo. Agora, Braga Neto já não era mais para estar dando notinha no jornal. Era para estar pedindo, literalmente, para dar entrevista dentro de presídio brasileiro. Exatamente. O pessoal está participando ativamente aqui. A gente vai voltar, vai passar sobre o 6x1. Então, o pessoal está falando bastante aqui, falando sobre os movimentos sociais, né? As ruas. Deixa eu ver o nome dela aqui. A Ângela Dantas falou o seguinte: o povo não vai às ruas, estamos cansados de muito pouco e melhorar um governo amarrado. E aí o SQL Ninja reforça. Concordo com você. A população vai às ruas 1, 2, 3, 100 vezes na esperança que seus representantes cumpram o papel para que foram eleitos. Quando isso não ocorre, a gente se cansa. De fato, a militância é um pouco... Isso, Camila, é o reflexo de um governo descolado das suas bases, tá? E isso é o pior que pode acontecer para um governo de esquerda. E é por isso que todos nós, eu e outras pessoas, diariamente chamamos a atenção para que o governo pare de ter essa postura de governabilidade em direção ao centrão. Porque toda vez que a gente vai cedendo espaço, pode parecer a articulação do governo que nós estamos ganhando, mas nós não estamos. No médio prazo, nós nos descolamos da estrutura social e vai acontecendo exatamente isso. Quando o presidente Lula precisar das ruas, talvez ele não as tenha. E eu acho que nós vamos precisar ainda 1 ou 2 vezes até 2026, antes mesmo da eleição, do povo nas ruas. Só que nós precisamos dar a esse povo confiança de que nós vamos fazer aquilo, né, que o governo vai fazer aquilo que essa população anseia, porque senão fica esse jogo muito ruim, onde as ruas perdem confiança na condição do governo e o governo, a partir da sua articulação política completamente equivocada, não consegue transformar a força das ruas em força política para seguir agindo. E a gente vai sendo desconectado nesse processo. Enquanto isso, a direita vai cada vez mais, através de ordens muito curtas e de movimentos muito diretos, se fortalecendo. E esse jogo pode ficar ruim para nós em 2026. Extremamente. O Jonas Lima está perguntando aqui o seguinte, sua opinião. Horta, o que você acha da extinção da justiça militar? Pois, para que
um judiciário militar, já que não estamos em estado de guerra. Jonas, a justiça militar é a demonstração de que o regime militar nunca terminou no Brasil, né? Que nós apenas retomamos uma parcela da nossa posição política, mas que nós temos ainda essas coisas absurdas. Não existe justiça militar em países democráticos. A justiça tem que ser uma só. Você imaginar que os militares podem ser julgados por Por juízes de eles, dentro deles é um verdadeiro absurdo, é uma contradição completa. A própria existência da justiça militar acaba sendo um fator essencial para eles pensarem que podem continuar dando golpes, porque no final das contas eles acham que podem ser julgados pelos seus pares. E toda vez que nós temos julgamento dos pares, a gente sabe que o corporativismo atua. Não é à toa que PMs, policiais, militares matam indiscriminadamente no Brasil e costumam, quando julgados pelos seus pares, não acontecer absolutamente nada. A justiça militar é um excremento que nós temos que tirar o mais rápido possível da sala. exatamente. E, inclusive, eles, né, todos eles, os militares, é, eles vão, eles também responderão por crimes militares, inclusive, né, não só. Mas qual é a maior punição? A maior punição é ser expulso do exército, e aí eles viram o que eles chamam de, como é que é, morte ficta, ou seja, o exército trata como se a criatura tivesse morrido em batalha, segue pagando o salário para sua família, ou seja, o golpista no Brasil ele não tem prejuízo nenhum. O Braga Neto fez o que fez, porque na pior das hipóteses a família dele continuará seguindo, recebendo seus salários pelos próximos 20, 30 anos, indiscutivelmente, e ele vai ser preso numa unidade militar, provavelmente de um general amigo, vai comer churrasco, vai comer galinha frita, nos dias do final de semana vai receber a família, vai ter uma sala com televisão, e é assim que funciona. O jovem negro da periferia, Camila, esse sabe que vai parar num confim horroroso, que até a ONU reconhece que os presídios brasileiros não têm a mínima condição de habitabilidade, mas o jovem negro sabe que vai para lá. Agora, esses caras que defendem cadeia para vagabundo, já ouviu esse discurso na direita, né? Cadeia para vagabundo. Engraçado, para o general não tem que ter cadeia para vagabundo, ou a direita mudou de opinião agora? Agora defende os direitos humanos, né? Agora que a gente começa a indiciar aí militar, agora os militares são a favor dos direitos humanos. É isso mesmo? Isso é muito ruim, a gente vê esse balanço das nossas regras e das nossas instituições, sempre em favor dos ricos, dos poderosos, e o povo vai se cansando disso, vai se cansando e não vai às ruas. É ruim para um governo. Realmente, de fato. Ainda sobre essa varredura, né, varredura, tirar os bolsonaristas do governo, eu acho que nessa tentativa de ser articulador, de não ser visto da mesma forma como eles fazem, né, o lado da extrema-direita faz, alguns ficaram, né, muitos ficaram aí no governo, por isso que a gente tem alguns desgastes dentro do governo Lula, inclusive. Sabotagem, Camila. A gente tem tido sabotagem em locais chaves. Os bolsonaristas sabotam o governo brasileiro. Olha o que aconteceu na Nicarágua. O embaixador que fez o presidente Lula se dispor com a Nicarágua e romper relações era um bolsonarista que mentiu escancaradamente sobre o que estava acontecendo. Exatamente, exatamente. E aí eu comentei, eu fiz até essa pergunta para você na terça-feira, na quarta-feira, não lembro. Enfim, na semana quando estourou, né? Foi na terça. Que a gente fez a super live, né, do indiciamento, falando sobre o Múcio, né, José Múcio, que é esse representante das Forças Armadas, né, que é esse porta-voz das Forças Armadas. Denise Assis escreveu um artigo falando o seguinte: amigos, ministério à parte. Não há como levar adiante essa dicotomia entre sociedade civil e o mundo militar. É outro que deve passar, que o presidente Lula já passou da hora de tirar o Múcio do Ministério da Defesa. Primeiro, um abraço para a Denise, né? Denise é necessária, né? Denise bota o dedo em umas feridas que, olha, especialmente mulher como ela é, a gente sabe que as mulheres às vezes são literalmente ameaçadas fisicamente nessas altas estruturas de poder, e Denise não tem medo disso, mete a colher nisso e fala muito bem, né? Não, o Múcio já está fazendo hora extra no governo. Aliás, eu fui contra
a presença dele há muito tempo. Eu acho que o Ministério da Defesa tem que ser eminentemente civil. O presidente Lula deixaria um legado maravilhoso no seu terceiro mandato se ele construísse um Ministério da Defesa Civil, contratando servidores civis, afastando os militares e entendendo que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são apenas uma das inúmeras ferramentas que nós temos para a defesa brasileira, e, diga-se de passagem, estão entre as piores, tá? Porque o Exército Brasileiro, em termos de capacidade de dissuasão militar sobre um ataque ao Brasil, é muito pífio, a gente sabe disso, né? Então, o presidente Lula já tinha que ter organizado isso, construído um ministério técnico, de preferência com um professor como ministro, organizando as coisas como tem que ser, trabalhando em cima do que a gente tem hoje de teoria a respeito disso e modernizando o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não é à toa, é um exército do século XIX, Camila. É um exército que não cumpre os requisitos básicos de um exército na segunda metade do século XX, quanto mais um exército no século XXI. É um exército atrasado, retrógrado, que tem práticas institucionais tremendamente questionáveis e que segue se mantendo longe dos fogos, porque trabalha nesse processo de coação com a sociedade civil já há algum tempo. Denise faz muito bem denunciando. Agora, eu tenho dúvidas se o presidente Lula vai mexer no Múcio. Já deu diversas entrevistas dizendo que Múcio é necessário, e aí entra aquela situação. Nós aqui de baixo ficamos pensando assim, mas necessário para quê, presidente? Necessário para manter essa estrutura de coisas, onde os militares a cada 2, 3 anos, 4 anos iniciam um processo de golpe contra a democracia brasileira? É isso mesmo que nós estamos fazendo? Mesmo a gente pagando eles leite condensado, prótese peniana, picanha, mesmo as suas filhas, suas esposas ganhando 60, 70 mil por mês aí, durante 20, 30 anos, eles sendo pagos regiamente, tendo cargos em todos os lugares do Brasil, ganhando quase 400, 500 mil reais toda vez que fazem viagem de um lugar para o outro no Brasil, para a mudança. A gente vai manter esse estilo de coisas? É isso? Porque o presidente Lula provavelmente não vai sofrer nenhum golpe, porque é o maior político brasileiro da história. Agora, depois que o presidente Lula morrer, ou depois que ele não tiver mais aí para nos defender, as instituições brasileiras não vão segurar esses militares que ele mesmo, o presidente Lula, está permitindo sobrevida e permitindo que se fortaleçam nas casernas, no escuro, né? Entre um hino e outro, entre uma reunião ou outra. A gente sabe que assassinatos estão sendo premeditados, golpes estão sendo pensados e tudo continua como dantes. Eu não sei se é isso que o presidente gostaria de deixar de herança, não. Realmente, eu fico muito preocupada também com relação a quem será em quem estará, né, toda essa personificação do presidente Lula, dessa força popular, porque não está se preparando Essa transição, né, Camila? essa transição. Enquanto ele tiver aqui, ele sabe que ele é uma força gigantesca e que Sim. possivelmente nada vai acontecer. Mas no momento em que ele não tiver, no momento em que ele mesmo decidir que não vou concorrer em 2026, em 2027 nós vamos ter um golpe, em 2028 nós vamos ter um golpe, porque as mesmas figuras continuam aí alimentadas a pão de ló, leite condensado, picanha, né, ganhando salários tababescos para passarem o dia inteiro correndo, cantando cânticos que os direitos humanos, se ouvissem, iam ficar chocados. Aliás, saiu uma reportagem agora de alunos fazendo isso. Eu fui aluno de colégio militar e aquilo ali a gente cantava há 10, 15 anos atrás a mesma coisa. São coisas criminosas, tá? Se qualquer membro do Ministério Público for para dentro de uma escola militar e ver o linguajar que é utilizado com alunos aqui e acolá, essas coisas já teriam sido desmontadas. Mas a gente finge que não está acontecendo nada. Aliás, quando o presidente Lula estava montando a sua equipe de transição, os militares mandaram uma carta, viu, Camila? Eu tenho essa carta para o presidente Lula com exigências. E entre as exigências estava que o presidente não mexesse no sistema de educação dos militares, nem nas escolas, nem nas academias militares. Ou seja, os militares exigiram que esse estado de formação de fascistas, porque é isso que as academias militares são hoje no Brasil, não fossem tocadas pelo regime democrático. Eu não sei qual foi a resposta do presidente Lula formal, mas a resposta direta foi a colocação do Múcio, que aceitou tudo isso e os militares seguem como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Ou seja, a gente está criando corvos. E quem cria corvos, uma hora acaba cego. Exatamente. Horta, amanhã tem Horta da Verdade. Quem é o seu convidado? Fale um pouquinho, dê um spoilerzinho aí para o pessoal aguardar e te assistir amanhã.
Amanhã a gente vai conversar com o professor Marcelo, um economista gaúcho, né, que tem escrito alguns artigos muito interessantes, especialmente em função do Rio Grande do Sul, nós termos tido um embate político tão complicado por conta da pandemia, aliás, por conta das enchentes, né, e depois Uhum. o mesmo prefeito que foi responsável por isso se reeleger. Então é necessário que a gente rediscuta como nós nos conectamos com essa classe trabalhadora e por que nós perdemos tanto espaço em função disso. E esse professor tem escrito sobre exatamente essas lutas com relação ao trabalho, sobre essas escalas 6-1, 5-2, 4-3. E amanhã eu quero ouvir um pouquinho com ele isso. Claro, a gente entender tecnicamente o que isso significa e também a gente entender quais são as repercussões políticas. Será que a gente tem ali, Camila, uma possibilidade de reorganizar a classe trabalhadora, a esquerda retomar força em função disso? Será que isso não seria interessante para o presidente Lula para 2026? Não sei. Amanhã a gente vai conversar com ele para entender um pouquinho disso tudo. Qual horário? 19 às 20, nós no Horta da Verdade, então estamos todos convidados nesse horário maravilhoso, né, Camila? Aquele horário que todo mundo gosta de participar, domingo, 19 horas. É super tranquilo de conseguir pessoas para falar naquele momento. A gente liga, as pessoas dizem, opa, eu quero. Não, eu quero, Fernando. Então, assim, né? É verdade. E aí é muito legal porque quando a gente prepara a pauta, né? Eu preparei essa pauta no início da semana, até porque eu ia ter uma semana bem complicadinha, e eu já preparei a pauta no início da semana. Aí na metade da semana acontece a prisão do Braga Neto, entendeu? Aí tu fica pensando assim, nossa, essa pauta tá meio deslocada. Porque né, tá todo mundo falando disso, nós vamos falar de 6 pontos, mas eu acho que é importante e tem muita Sim. gente boa já falando sobre a questão dos militares. Então, participem, venham com a gente, nos deem essa possibilidade. Temos tido uma adesão bastante grande, sabe, Sim. Camila, para o horário, para as condições. Tem tido bastante gente e a gente conta cada vez mais com a presença, porque pode ser que seja uma oportunidade interessante para o governo entender e encampar essas posições. Porque se você for pensar um pouquinho, qual é a nossa pauta para 2026? O que nós vamos levar de campanha? Camila, o que o presidente Lula vai levantar de bandeira e dizer isso eu fiz no meu governo, nesse terceiro governo? Porque no primeiro governo a gente sabe o que foi, o aumento dos empregos, no segundo governo, aliás, no primeiro governo foi o Bolsa Família, no segundo governo foram os aumentos dos empregos e o crescimento econômico. Mas nesse terceiro, o que vai ser? Talvez seja essa organização ou reorganização do trabalho no século XXI, quem sabe? Exatamente. Então, imperdível. Gente, não sufoque o artista, valorize o artista, porque a gente, para conseguir aqui uma entrevistada, é daquele jeito. É muita gente, a gente tem que ficar escolhendo, né, Horta? A gente tem que ficar Exato. escolhendo, a gente Lady já Gaga pensa me ligou, Camila. Lady Gaga me ligou pouca. dizendo: Horta, querido, estou indo para o Rio em 2025. Eu digo: não, agora não tenho condições de conversar com você nesse momento. Vamos esperar um horário lá para frente. Então, valorize o nosso trabalho aqui. Eu sei que todos vocês valorizam, e eu peço para todo mundo que puder não, né? Isso aqui é uma ordem. Curta, compartilhe esse conteúdo em todas as redes sociais para valorizar o trabalho aqui da nossa TV 247. O Bloco diz o seguinte: essa dupla eu chipo. É isso aí. Um grande beijo para você, Horta. Obrigada por ter participado, aceitado o convite. Foi um bate-papo. Tá vendo que eu disse que o bate-papo aqui, a gente conversa, no instante passa a hora? É verdade, no instante passa a hora. Isso que a gente não está bebendo, né, Camila? Se fosse bebendo, aí Imagina, Deus me livre, oh, imagina. meu Deus, Ave Maria, deixa eu chegar aí no Rio de Janeiro, não, você é do Rio Grande do Sul, mas você está no Rio, né? Estou no Rio nesse Mas momento. quando você vir aqui a Bahia também, a Salvador, Vou te levar nos rolês massa, viu? vou sim. Beijão, Um gente. beijão, querido, beijão, comunidade, até amanhã aqui no Boa Noite 247, a gente volta, tchau, tchau.